para receber a palavra do Senhor. E é com muita alegria que quero convidar aqui o pastor Emery Chaves, lá de Cotia, vem aqui de Cotia, né? Pode aplaudir ao Senhor. Pastor Emery Chaves, ele é superintendente da região de Cotia, né? E é a primeira vez aqui nesta casa, então nós estamos muito alegres com a sua presença aqui. Que essa seja a primeira de muitas vezes, né? Que o Senhor possa te usar grandemente. E eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. E nós vamos fazer uma oração pela vida dele. Daqui a pouco ele vai se apresentar também à família. Mas que você erguesse as suas mãos para cá. E que você profetize que vai ser boca de Deus para a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, te agradecer pelo teu servo que se encontra aqui nesta casa e que aceitou, Pai amado, este convite. Pai amado, é muito bom tê-lo aqui, Senhor Deus, juntamente com a sua família. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha usá-lo grandemente, que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua graça, Pai amado, através dele, que ele seja a tua boca aqui nessa noite, para falar não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, Pai, para termos dias, Senhor Deus, segundo a tua vontade. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Pode se assentar, fique à vontade. É uma alegria muito grande estar aqui, conhecer, obrigado, querido, conhecer esse povo de Deus, povo quadrangular, povo lindo. O povo mais lindo da terra é povo quadrangular. Você está perto de um lindão e de uma lindona de Jesus aí. Pastora Sandra, Deus abençoe. Valeu a pena, viu? Toda dor, todo sacrifício, toda lágrima, valeu a pena. Que linda igreja, que linda obra. Olha esse lugar, eu já sinto a unção de Deus nesse lugar. E nós vemos Deus agindo, né? Eu cheguei aqui, encontrei o Marcos, pastoreei o Marcos há alguns meses, pude ajudar ele, né? Estivemos junto com ele. Glória a Deus pela sua vida. E estou feliz de estar aqui. Alguém tinha me falado assim: lá é a igreja do gato. Como é que é, pastora? Não lembro quem foi. Eu acho que foi o Jefferson mesmo. Aí eu falei assim: mas eu não fui lá ainda. Como que é a igreja do gato? Não podia perder essa, né? Olha o outro gatão aí, ó. Glória a Deus. Que bom, né, irmãos? Nós sorrimos diante de tantas situações, tantas pessoas chorando agora, mas nós podemos sorrir e ser abençoados. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje. O pastor falou que até a meia-noite é dia. Amanhã é feriado mesmo, então eu vou ficar e eles, não sei vocês, mas querido, está comigo a minha esposa, a pastora Juliana. Fica de pé, querida. Isso, a Bianca, minha filha mais velha. Deus abençoe. A Giovana não veio, está em Governador Valadares, mais precisamente em Paca, né? Deus abençoe, querida. Glória a Deus. A Giovana é a mais nova. Alguém conhece a cidade de Paca, em Minas Gerais? Tem algum mineiro aqui? Primeira coisa, tem mineiro? Ó, tem mineiro aqui, ó. Vocês trouxeram queijo? É? Alguém conhece Paca? Olha aí, ó, tá vendo? Já não vou falar mal de Paca, né? Não pode, né? Do ladinho de Governador Valadares. Queridos, vocês estão nessa caminhada, como o pastor falou, do projeto de vida, e agora mais 6 meses, e hoje representando o mês de setembro, e eu creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para entregar aos nossos corações. Amém? Mesmo assentados, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Glória a Deus, esta palavra já foi ministrada aqui por muitas pessoas, por muitos anos. Você ouviu esta palavra, mas o Senhor, Ele pode falar algo diferente ao seu coração.
Gênesis capítulo 12, o verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você. Todos os povos da terra, todos os povos de Embu das Artes serão abençoados. Aleluia. Irmão, nós estamos no projeto de vida, e quando a gente fala de projeto de vida, a gente fala de futuro. E hoje nós vamos acessar o nosso futuro. Como assim, pastor? Nós vamos fazer aqui, como que a gente vai conseguir acessar o futuro, né? Pergunta para o irmão que está do seu lado, como você será daqui 10 anos, irmão? Pergunta para ele. Pergunta agora para ele de novo assim, ó. No final do ano, você vai me comprar um Chester? Pergunta para ele. Um peru? Fala assim então para ele, ó. Pelo menos pagar um almoço na churrascaria, irmão. Ó, agora olha aqui para mim, fala para ele assim: no mínimo me tirar no amigo secreto, né? Tá aí, né? Já estamos no meio do ano. Estamos projetando, e este será o melhor fim de ano da tua vida, em nome de Jesus. Há pessoas aqui que semearam coisas há mais de 2, 3 décadas e ainda não colheu. Quem sabe o Senhor não me trouxe aqui para destravar e abrir esta porta para que você receba essa colheita de 20, 30 anos atrás. Irmãos, falar de futuro e falar dessa palavra é muito bom, né? É agradável, a gente conhece a história de Abraão. Só que Deus chama ele e fala para ele de uma situação que é meio que incerta, né? E o futuro é meio que incerto, pelo menos aqui. Nós sabemos que ele ainda é muito variável, ele pode oscilar, a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Um país tão desigual, um país tão difícil economicamente falando. Eu tenho 46 anos de vida, desde que eu nasci, eu nunca vivi uma década de extrema prosperidade no país. Eu nunca vi o colégio, as escolas públicas dar um salto assim, sabe? Sabe, irmãos, pensando assim. Alguém aqui já estudou no colégio SESI? Alguém aqui? No SESI? Não? Ninguém estudou no colégio SESI aqui? Das indústrias? Ó, tá vendo? Ninguém. Pastor, pastora, nós deveríamos ter uma escola no padrão SESI, Brasil inteiro. Você já ouviu falar? Pastor tem a minha idade, ou um pouco menos, ou um pouco, 48, mas está com carinha de 38. Nós estamos juntos lá, pastor. Pastor, nós estamos da época do fofão. Eu nasci na Fofolândia, lembra? Você teve o disquinho do fofão? Você não teve? Você teve, eu tive também, tá vendo? Nós somos da época do fofão, irmãos. Desde essa época eu ouço meus irmãos, meu pai, minha mãe falar o seguinte: escola pública é fraca. Nunca vi falar assim, ó, escola pública é padrão de excelência. Existem algumas exceções de algumas escolas municipais, algum diretor abençoado que resolve falar assim, essa escola vai ser uma bênção e faz acontecer, não é? É verdade, irmãos. A gente nunca ouviu, não interessa o governo que é, mas a gente nunca viu de fato um Brasil em 10 anos, aqui está o irmão aqui que tem os seus 63 anos de idade. Ah não, pera aí, tem 2 aqui, calma aí, não briga. Esse aqui está com 67, e o de trás? 80.
Meu pai tem 82, então o senhor já viu muita coisa nessa vida. Talvez viu um Brasil lá atrás um pouco melhor, né? Talvez não muito, mas a gente nunca nem chegou perto de ser um país num padrão europeu. A gente nem chegou perto. Então como que a gente fala de um futuro num lugar desse? Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Obrigado, hein, Senhor? Valeu, hein? Estava bem aqui, porque na geração de hoje tem umas pessoas que querem viver debaixo da asa do pai e da mãe muito tempo, né? Tá difícil. Eu tenho um sobrinho que ele está com acho que 30 e pouco, ele já fala: eu não vou sair daqui da casa do meu pai nunca, eu vou cuidar deles, tá? Mas eu não quero saber, já comprou apartamento, está alugado, mas não quer ir morar, não quer, já é formado, mas não quer sair da casa do pai e da mãe, porque é bom. Talvez Abraão estava assim: eu estou bem aqui, casa do meu pai. De repente aparece um Deus e fala assim: sai daí, vai para um lugar, não vai para o Texas, não vai para Miami, para Londres, para Tóquio, né? Nada disso. Vai para um lugar aí que eu vou te mostrar. Sem Waze, sem Google Maps, sem saber se o lugar que era frio, calor, tinha gigante, não tinha, não sabia nada. Simplesmente sai daí e vai. Você fala isso para uma pessoa, a pessoa vai falar: rapaz, que negócio é esse? Vai, sai, só vai. Como é que só vai? Para onde? Como assim? Pastora Sandra, pastor, quando começou essa obra, eu acredito que esse lugar não era assim, não. Era só mato, pastora. Chácaras. Vai para aquele lugar lá, né? Vai lá. Como diz o pastor Mário, agora na última reunião, falou assim: só foi a passagem de ida, a de volta você vai orando. Era assim, né? Irmãos, Deus falou isso, mais ou menos isso para Abraão: vai, sai daqui. Esse futuro incerto é algo assim que, humanamente pensando, ele é contraditório, ele é errado. Nós precisamos saber aonde nós vamos, quem vai estar, o que vai faltar. Tantas perguntas, tantas coisas. Irmãos, eu tenho 24 anos de ministério só, e já fiz algumas coisas. Já fui pastorear há 7 anos em Santa Catarina, já fui para a ponta do estado, lá em Jales, Fernandópolis, sou de Bauru. Voltei para cá, vim para Carapicuíba, fiquei 5 anos na igreja ali na Coab, e hoje há 3 anos estou em Cotia. E é sempre um desafio novo, e é sempre assim. Pastora que cresceu aqui, talvez não tenha passado o que eu passei, e eu talvez não tenha passado essa estabilidade e essa permanência. Então são histórias diferentes, são desafios diferentes, e a gente tem que se permitir, deixar que Deus nos conduza. Mas assim, irmãos, é muito difícil talvez falar para alguém aqui, aos 75 anos, falar: vai para uma terra que eu te mostrarei, porque essa era a idade de Abraão. Ele não era jovem como eu sou jovem. Amém. Já fui mais. Minha filha rindo. Vai, com 70 anos de idade. Como assim vai? E aí? Para onde? Vai. Só que tem uma condição: eu vou fazer de você uma grande nação. Deus liberou a palavra. Deus, quando libera a missão, Ele não libera toda a revelação, mas Ele libera uma palavra. E abençoarei os que te abençoarem. Eu estarei contigo. Então, quando ele recebe a segunda palavra, ele pensa o seguinte: há um futuro certo, há um projeto firme, porque quando Deus fala, a nossa carne, a nossa alma e o nosso espírito sabe que é Deus que está falando.
A voz dele é inconfundível, é incomparável. O que o Senhor faz é certo, não há variações de dúvidas, porque quando ele fala, ele cumpre, ele é fiel. Abraão não tinha toda essa bagagem com Deus, não sabia do que iria acontecer, mas se Deus falasse para mim o que eu iria passar para chegar até hoje aqui, irmãos, eu talvez não iria. Muitos de nós não toparíamos. Eu não gostaria de voltar com 20 anos de idade. Eu só queria ter a força de 20 anos de idade. Eu não queria voltar há 20 anos, 25 anos atrás, eu estava matando cachorro a grito, irmãos. Não dava. Não. Não queria. Quem gostaria de voltar aí com... Quem já tem mais de 40, né? Quem gostaria de voltar aí lá com 18 anos, 20 anos? A maioria não quer voltar. A gente lembra do vigor, da força. Hoje você pega uma gripe e leva 1 mês para sarar. Vem os it, as nit, os entos, tudo, né? Misericórdia. O Espírito Santo já tem que vir com mais poder ainda sobre nós. Mas quando você tem 18, 19, você dá uma tossida dessa aí, 5 segundos sara. Agora quando você já está assim com os cabelinhos brancos caindo, irmão, você cuida disso aí, viu? Vamos orar firme mesmo. Mas é natural da vida. Ei, quem tem até 25 anos, levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem tem até 25? Vai passar, viu? Aproveita. Não é, pastora? Viu, Bia? Vai passar. Irmãos, o nosso projeto de vida precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Nosso projeto de vida tem que ter uma palavra, e vocês estão recebendo a palavra da revelação. O Senhor já tirou você de situações. Muitos aqui estavam de trás das malhadas, escondidos, afastados, humilhados. O seu nome não era ninguém, o seu nome era nada. A sua família não era nada, não era ninguém. O Senhor abriu esta porta através dos homens e mulheres de Deus. Aqui a sua família foi restaurada, foi renovada. Há pessoas que criaram seus filhos, batizaram seus filhos, criaram seus netos, casaram seus netos. A obra de Deus está continuando. Só que tem algo melhor e maior para acontecer, aleluia. Tem algo grande para acontecer. Diga comigo, tem coisa boa chegando. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Mas eu já estou com 70, 80, pastor, tem coisa boa chegando. Agora que vai chegar o melhor, irmão. Agora que vai chegar o melhor, irmã. Você vai ver, você não vai precisar fazer, você não vai precisar chorar, batalhar, porque agora com a idade, para quem tem mais de 60 aí, 50, 60, os seus olhos verão e contemplarão a glória do Senhor. As promessas do Senhor vão acontecer. As sementes que você semeou vai dar certo, vai colher. Você vai ver os filhos dos seus filhos sentados ao redor da sua mesa, exaltando e glorificando. Você vai ver os seus netos doutores. Você vai ver os seus filhos trabalhando nas melhores empresas, sendo grandes empresários. Esta igreja vai viver o melhor tempo. O melhor de Deus está preparado para agora. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraão não foi qualquer um. Abraão não passou por qualquer batalha. Foi uma das mais difíceis. Ele se tornou pai da fé. Abraão, e depois Abraão, é um homem que até hoje é invejável. Mas a sua obediência o levou a esse patamar. Crer não é o suficiente, é necessário obedecer. Se você não obedece, você invalida a sua fé. Se Abraão acreditasse que Deus tinha um grande... irmãos, desculpa, vocês estão aí em cima, a igreja não tem galeria. Perdão, vocês estão aí, tudo bem aí? Tudo certo aí? Eu estou pregando aqui, vocês estão aí, gente. Vocês vão receber primeiro, amém? Agora todo mundo vai querer ir para a galeria. Quem recebe primeiro é quem está aqui no altar, tá bom, gente?
perdi o que eu estava falando aqui, gente. Me perdoe. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é fiel. Ela entra, ela discerne os tempos. Ela faz com que o Senhor paralise situações para que lá na frente, somente lá na frente dê fruto. Existem árvores que são assim. Você semeia lá, planta um pé de abacate, leva tempo para dar abacate. Eu cresci comendo abacate, irmãos. Abacate, como é que chama? Ameixa e jabuticaba. Esses daí você pode oferecer um banquete na minha frente, que para mim, eu já todo gosto, eu já comi tudo, então não precisa me oferecer isso aí. Mas eu me lembro que na casa da minha mãe, em Bauru, o pé de abacate era tão grande que era um pneu de trator mesmo. E ele era gigante, tivemos que mandar cortar porque já estava perigoso. Eu não sei quanto tempo leva, porque hoje eles conseguem modificar. Eles conseguem fazer com que os frutos as árvores dê fruto bem rápido, bem cedo. Mas como antigamente, naturalmente mesmo, que as árvores só davam fruto na época. Hoje eles conseguem produzir o ano inteiro, é impressionante. Você vai no mercado, o ano inteiro tem uva, tem morango. Não era, né, gente? Há 30 anos atrás não era assim, não, era a época. Só ia lá, tinha na época lá goiaba. Agora tem goiaba o ano inteiro. Eu não sei quanto tempo leva naturalmente um pé de abacate para começar a dar abacate, mas eu creio que leva alguns anos. Só que depois que ele começa, ele não para. Tem bênção que vai chegar, que faz tempo que você semeou e que você está falando, cadê os frutos? E o Senhor está falando, chegou a hora. Só que você não está entendendo, isso aqui vai levar por muito tempo. Você vai colher frutos por muitos anos ainda. Abraão, sai, eu serei contigo. Quem estiver do seu lado eu vou abençoar. E é importante pessoas abençoadas do seu lado. É muito importante, porque quanto mais gente abençoada do seu lado tiver, menos você vai ouvir a palavra assim, ó. Você pode me emprestar R$1.000? Um certo agricultor, ele começou a entender que na fazenda dele, algumas das suas plantações estavam dando alguns bichos, estava fraco. E ele foi procurar um engenheiro agrônomo e ele falou o seguinte, olha, a sua semente é a melhor, a sua terra é boa, está tudo certo, em você está tudo certo. Então por que está dando? É porque ao redor de você, da sua fazenda, deve estar tendo pragas, e o vento sopra e pega na sua. Aí ele, e como que eu resolvo isso? Ele falou, tem um caminho, pode me dar, eu pego. Compra sementes igual a essa que você comprou, sementes importadas, sementes boas, caras, e dá para os seus vizinhos todos. Ele falou, você está de brincadeira. Ele falou, mas vou abrir concorrência? Não, a sua já está produzindo, a sua é o cerne, a sua é a central, sempre vai ser a melhor. Distribui essas sementes ao redor. Por quê? Eles vão ter bons frutos, eles vão ter boas plantas em volta. Até a praga chegar na sua, vai ter que passar pela deles, e a deles vão ser boa. Se soprar coisa boa para cá, para você, a sua vai ser melhor. Então, gente ao redor de você abençoado é bom, porque se soprar sobre ele, vem coisa boa para você. Irmão, você precisa abençoar teu vizinho, tua vizinha, o apartamento de cima, de baixo, os seus parentes. Se todo mundo for uma bênção, você será mais abençoado ainda. Abrão, ele levou Ló, e em um determinado momento não deu muito certo, e você sabe disso. Mas Ló, depois que voltou de Nínive, acredito que Ló falou, poxa, agora é hora de caminhar junto, baixar a cabeça, obedecer,
Está junto com Abraão, porque não tem jeito mesmo. Eu fui para um lugar maravilhoso. Para ele não sobrou nada. E olha o que aconteceu com ele, e olha o que aconteceu comigo. Vou ficar do lado dele, obedecer meu tio e pronto. Gente boa do lado. Deus começou a trazer. Deus começou a agregar. Porque quem tem a luz do Espírito Santo começa a atrair coisas boas. Vem as coisinhas ruins também, viu? Não tem jeito. Sempre tem. Mas a maioria são coisas boas. Está na hora de você começar a crer mais e obedecer mais e colocar em prática, porque Deus já fez grandes obras na sua vida. Os desafios de Abraão começaram a aumentar, mas olha para a descendência de Abraão, olha para o que Deus fez. Irmãos, em 1943, se eu não me engano, o Estado de Israel voltou a ser Israel, e eles tinham aproximadamente 800 mil pessoas no Estado de Israel. Olha a potência que é a nação de Israel hoje. Eles têm o que a gente não tem, sendo um estado do tamanho do Pernambuco, mais ou menos, e a gente não tem nem a metade do que eles têm, de tecnologia, de riqueza, de respeito. Deus foi com Abraão, Deus é com Abraão, e Ele será até o dia que Jesus voltar. A aliança continua. Vai, eu vou fazer de você uma grande nação. Ei, por que você está com medo? Por que você está preocupado, temeroso? As ondas desse país que sobe e desce, as dificuldades, as coisas caras, as coisas difíceis que estão surgindo, sempre teve aí, sempre vai ter. E nós poderíamos estar nos Estados Unidos, no melhor país do mundo, irmãos, que tem desafios também, tem coisas difíceis também, mas o Senhor já se provou a você, que Ele está com você, que Ele é fiel, que Ele não larga da sua mão. É que tem coisas que Deus vai fazer, e tem coisas que você tem que fazer. Talvez você está naquilo que você tem que fazer. E talvez você está numa situação que não é para você estar. Porque tem guerra que é do Senhor, não é sua. Deus falou: Gideão, deixa comigo, só faz isso. Você imagina se Gideão falasse: não, Deus, não, eu também, eu posso. Abraão foi para cima, por que eu não vou? Rapaz, não vai. Você já limpou sua casa? Está limpando sua casa, pastora? Você está lá limpando, aí vem o filho e fica lá no meio. Aí você sai daqui. Aí você continua, vai brincar bem ali, sai daqui. Você está lá lavando, arrumando lá, você está trabalhando, vem uma criança, sai daqui. Tem uma hora que você tem que falar: sai daqui, vai brincar para lá. Não é assim? Às vezes Deus está lutando por você, querendo agir, querendo fazer, e você está lá atrapalhando Deus. Essa guerra não é tua, só fica vendo a mão de Deus. Deixa Deus limpar esse negócio, deixa Deus resolver o que Ele tem que resolver ali. Não é sua, você está atrapalhando. Como que eu atrapalho Deus? Ficando ansioso. Você coloca na mão de Deus, você tira em 5 minutos. O será está na sua boca, na sua mente. Deus está agindo e você está impedindo. Não dá para limpar uma casa com uma criança ali, toda hora ali, não dá, gente. Me desculpa. Aí às vezes o pai e a mãe tem que ser duro. Fala assim: sai daqui, vai para lá, senão eu vou te bater. Será que você... Fala pro irmão que está do seu lado assim: ó, para você aqui, irmão, ó. Agora tem batalha que é nossa. Tem batalha que é nossa. Deus fala assim: quero ver. Vou usar o exemplo aqui rápido de Moisés. A primeira batalha de Moisés foi ele matar um egípcio. Era dele a responsabilidade. Ele foi lá e ele era preparado, ele matou o egípcio. Beleza, sai daí. Ficou 40 anos lá no treinamento. Aí, depois de 40 anos, vem cá agora, eu vou te dar a missão.
qual foi a segunda missão, a segunda guerra? A guerra contra Faraó. Só que ela não era dele. Ele falou: eu não sei falar direito. Deus falou assim: eu sei. Eu já coloquei essa gagueira em você por causa disso mesmo, senão você ia se achar muito. Viu, irmão? Deus colocou algumas coisas na sua vida que senão você ia se achar muito. Que a batalha é do Senhor, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Quando é para ser sua, Ele disse aqui: farei o seu nome ser conhecido. Está tudo certo. E tu serás uma bênção, será reconhecido. Mas tem coisa que é Deus. E aí, ele falava: deixa o meu povo ir. Faraó fazer o quê? Não. A batalha é dele? Não, a batalha é do Senhor. Só fala e sai de cena. Deixa que eu faço. E Deus fez, não fez? Terceira batalha. A batalha interior. Talvez a mais difícil. Por quê? Nessa, Deus fala assim: Moisés, eu não mandei você parar. Pega o cajado e fere as águas. Aí é difícil, irmãos. É difícil, hein? Moisés, Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não é tão simples assim. É uma batalha interior. Exige fé e exige obediência. Exige fé e obediência. E Moisés, vou fazer. Tá! Abriu o mar. E o povo passou dando glória a Deus. Aí depois veio outra batalha que durou mais 40 anos. E que não era dele também. Era a batalha contra o seu próprio povo. Ele acreditava e o povo era incrédulo. O povo desobedecia. Difícil, né? Irmão, tem batalha que não coloca a mão porque não é sua, é do Senhor. Tem batalha que é interior, que você tem que travar com você mesmo. Não dá para colocar a culpa no Lula, no Bolsonaro, não dá para colocar a culpa no tempo, não dá para falar, foi o pastor que não orou, a pastora que não, é você. E Abraão também passou por essa luta. Pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. Essa era dele. E essa é a mais difícil de romper. E você hoje veio aqui para ouvir esta palavra. E daqui a pouco nós vamos orar. E você precisa entender em que tempo você está, para que você possa viver um final de ano maravilhoso. Tem pessoas que está na hora que é você. Deus fala assim: vai, com você. Quero só ver. Você tem que ir. Tem outras que Deus fala, talvez tem pessoas que estão atrapalhando Deus agir. Espera aí, deixa Deus fazer do jeito dele. E tem outras que é uma batalha interior. Eu não sei em que tempo você está vivendo, mas eu sei que em todo tempo Deus não se afasta de você. Deus esteve com Abraão assim como ele prometeu. Deus cumpriu tudo. A parte da aliança Deus está cumprindo até hoje, irmãos. Deus é fiel, não se esqueça disso. Eu não sei porque você está se acostumando com a presença. Para me encerrar, pastora, empresta aquele texto de novo, eu preciso ler. O texto que a pastora está desenvolvendo um trabalho lá, chama Café com a Pastora. Está dando muitos frutos, sabe? E eu vou ler um texto aqui que ela ministrou no último café com a pastora. Obrigado, querida. Você é linda, viu? O perigo de se acostumar com o que é sagrado. Com o tempo, aquilo que um dia nos emocionava, nos marcava, nos edificava, pode começar a parecer normal. E esse é um dos maiores perigos na caminhada espiritual, o costume. Quando ouvimos uma palavra vinda de um líder espiritual pela primeira vez, ficamos impactados, admiramos sua vida, sua entrega, sua voz, sua autoridade espiritual. Mas conforme os dias passam e a convivência aumenta, podemos cair na armadilha da rotina.
A voz já não parece tão especial, o conselho já não parece tão sábio, a presença já não é tão valorizada. Jesus passou por isso em Nazaré. Sua cidade não pôde realizar muitos milagres, porque as pessoas estavam tão acostumadas com ele, que não conseguia mais enxergar a unção e o poder que carregava. E eles diziam: não é este o filho do carpinteiro, em Mateus 13:55? Ele já o conhecia tanto humanamente, que deixaram de perceber o divino. O mesmo pode acontecer conosco. Quando nos acostumamos com o altar, deixamos de respeitá-lo. Quando nos acostumamos com a voz que prega, deixamos de escutar com fé. Quando nos acostumamos com a presença de líderes espirituais, deixamos de honrar quem Deus levantou para nos guiar. A rotina pode nos roubar a admiração, o temor e a gratidão. Por isso precisamos pedir a Deus um coração sensível, humilde e grato, que nunca se esqueça de valorizar aquilo que um dia foi resposta de oração. Que não trate o comum, o que é sagrado. Que reconheça a unção, mesmo depois de anos de convivência. Honrar não é sentir, é escolher. E a honra desbloqueia aquilo que a rotina tentou esconder. Forte, né? Se eu fosse você, eu continuaria tremendo de medo chegando perto da pastora, dos seus pastores. E quando eles subissem aqui, os seus olhos se enchessem de lágrimas. E quando o louvor subisse aqui, se eu fosse você, dava aquele frio na barriga e falava: é hoje, meu Deus. E quando o pastor e a pastora for fazer uma visita na sua casa, volta aquele medo: meu Deus, tem que tudo estar em ordem. É o pastor, é a pastora. Jesus, as crianças, e passa trim no cabelo das crianças, gente. Trim? Antes do trim, como é que era? O passava? Brilhantina? Não é brilhante? É? Ah. Quem falou brilhantina aí? Porque já tem mais, já tá rodado, hein? O trim também. O trim também. Engomava as... Ai, a pastora e o pastor vem aí. Gente, eu já fiz visita, né, pastores? A gente faz visita, às vezes, na casa de pessoas. Chega lá as crianças. Antigamente era 30, 40 crianças, né? Hoje a família tá pequena. Chegava assim, as crianças tudo enfileirado, sentado assim, ó. Porque o pai fazia assim: se você se mexer quando o pastor estiver aqui, vou te matar. Se falar dos... E as crianças falavam: nossa, que família abençoada. É nada, eles estavam morrendo de medo do pastor e da pastora. E aquela mesa abençoada, as crianças querendo comer aquele presunto em queijo enroladinho, bonitinho, aquela mesa, porque o pastor e a pastora veio, e as crianças mortas de fome, o pastor não parava de falar, mas era o pastor e a pastora, não... até o cachorro não latia direito. Não era assim, gente. Acontece, principalmente quando o pastor e a pastora vai visitar uma casa de uma pessoa nova convertida, ou pela primeira... Meu Deus, né? A presença, o pastor está orando lá, a pessoa está chorando e está assim. Mas passou 20 anos, é o pastor? É nada, isso. Antes você dava Coca-Cola para o pastor, agora um copinho d'água e olha lá. Acostumou com a presença dele, acostumou com o jeito dele, acostumou com o jeito dela. Ah, é Abrão. Ah,
Não, ele continua sendo o pai da fé. Há pessoas guerreando até hoje por causa de Abraão. A guerra da Síria é porque eles não aceitam que aquele lugar é lugar do pai deles, de Abraão, porque eles crê. Até hoje eles estão brigando por causa de Abraão. Toda vez que eu acho que tem uma briga lá, Deus lá no céu olha para ele e fala assim. Aí ele, foi mal, né? Foi a Sara. Olha lá, ó. Chegando gente inocente aí, Abraão. Você é uma benção, mas também eu vou falar para você, né? Cada coisa, porque dependendo de uma atitude nossa, pode gerar por gerações, pode ferir por gerações ou pode abençoar por gerações. Está na hora de você dobrar o seu joelho no projeto de vida e falar: eu vou quebrar todo o mal, porque eu não quero meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Vou fazer uma pergunta aqui, fora a família pastoral, e tem mais o pastor ali, fora vocês, tá? Fora quem é pastor, tá? Quem aqui tem algum parente, não precisa ser quadrangular, pode ser de outro ministério. Quem aqui na sua família tem algum parente que é pastor? Levanta a mão, deixa eu ver. Fica com a sua mão erguida, deixa eu ver. Não deu 10%. Isso quer dizer que dentro da tua família ainda não tem a das mais excelentes profissões, entre aspas, que é um pastor. Por que você ainda não teve alguém que foi consagrado no altar para pastorear? Está na hora da sua família ter um representante de Deus. Está na hora de você clamar. E como eu disse lá no começo, vamos acessar o nosso futuro. Vamos orar e falar: Senhor, eu não sei se vai vir um neto, um bisneto, até o Senhor voltar, mas precisa ter um pastor e uma pastora dentro da minha casa. Não é só doutor e doutora não. Precisa ter alguém que expulsa demônio. Precisa ter alguém que batiza pessoas. Precisa ter alguém que pastoreia. Precisa ter um bisneto, um neto. Ei, bispo, minha casa é tudo gago, tudo fanho, tudo estranho, não fala. Então ora para Deus mandar um genro, uma nora, que seja um pastor, uma pastora. Para Deus mandar um Arão aí na vida, para agregar, mas é da casa. Por que isso faz sentido? Porque aonde tem um homem de Deus, os caminhos são diferentes. Vamos acessar o nosso futuro profetizando. Vamos acessar o nosso futuro falando do nosso passado e rejeitando coisas negativas. Abraão rejeitou o seu presente, era o pai dele, era a casa dele, e ele falou: não vou, eu creio que essa voz vai me levar a algo maior, essa voz, esse Deus que eu ainda não conheço, mas se ele prometeu, ele vai cumprir, porque do jeito que a minha carne estremeceu, do jeito que a minha mente ficou, irmãos, quando Deus fala com a gente não dorme, quando o diabo fica tentando atazanar isso aqui, a gente sai em nome de Jesus, ele vai embora, mas quando é Deus, aí não dá. Fiz um projeto de vida lá em Jales, não lembro o ano, eu sou ruim disso. E aí eu sei que a gente tinha que, era o ano das maravilhas de Deus, uma coisa assim. Eu sei que eu estava pregando na campanha, falando: você tem que entregar o seu melhor, vai ser o seu melhor. Aí eu estava pregando e eu falei assim: Deus, e eu? Eu esqueci de mim, estou pregando aqui e eu, né? Tá difícil a situação, pagava aluguel caro. E aí, e eu, Senhor? E eu? O que eu faço? E eu pregando aqui, falando: Senhor, o que eu vou entregar? Aí eu olhei assim, a minha guitarra, que eu orei 10 anos para Deus me dar, e Deus me deu a Fender americana, extrato preto e branco. 10 anos, não foi? E Deus deu, assim, ó, porque a primeira guitarra era uma Ibanez, e eu dei no meu casamento, as pessoas comeram tudo minha guitarra lá, gente. Eu lá na festa do casamento olhando, minha guitarra foi embora. Aí eu falei assim: Deus, pô, para ter outra guitarra minha, eu quero uma Fender americana preto e branco Stratocaster. E aí fui pastorear, comprei guitarras para a igreja, isso e aquilo, esqueci de mim. E um dia em Bauru, voltando de Santa Catarina, Deus me deu essa guitarra. E em Jales, agora eu pregando, Deus, eu olhei a guitarra, Deus falou: é ela. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus, Satanás, eu estou pregando aqui. E aí eu olhava de novo, a guitarra. Aí eu fui para casa, e aquela noite eu não dormi.
Aí no outro dia, aí eu falei para a pastora, eu falei, amor, o que foi? Deus pediu minha guitarra. Ela, você é coisa da tua cabeça, rapaz. Não. Fui pregar, irmão, não conseguia pregar, olhava para aquela guitarra, ela piscava para mim. Para eu finalizar, ofertei a guitarra, um violão crafter que eu tinha ganhado, uma mesa de som e um microfone sem fio. Eu dei a maior oferta. Tá lá. Até coçou minha mão agora aqui. Então, aí, né, eu peguei, passou uns meses, Deus me deu uma guitarra que eu tenho até hoje, linda, maravilhosa. Já tem uns 8 anos, 9 anos, né? E aí, aquela menina ali, a Bianca, cismou com essa guitarra. E ela quer a guitarra para ela. E aí eu fui num workshop, Cacau Santos, né? Foi lá e assinou a guitarra, entendeu? Aí um dia ela me trollou, colocou na internet para vender. Eu tô vendendo a minha guitarra aqui. Eu olhei na internet, minha guitarra, você está vendendo minha guitarra? Como assim, menina? Você está vendendo? Tô vendendo o Flavinho. Me ligou, pastor, você está vendendo aquela guitarra? Um monte de pastor me ligou, falou, você está vendendo essa guitarra sua? Não estou vendendo essa guitarra minha, não. Eu falei, gente, Bianca, tira isso. E ela falou que quer para ela. Agora ela tem que orar, né, para Deus ver se vai dar para ela, né, pessoal? É essa oferta aí, né? Irmãos, quando Deus fala, você não dorme. Deus incomoda de um jeito que não tem como correr. Se Deus falar com você hoje, talvez você... Porque tem gente, pastor, que acha que honra é só... eu vou honrar só os pobrezinhos. É a síndrome do coitado. Ajuda só o pobrezinho. Se chega alguém assim, meio já assim, ó, a pessoa é esse, gosta de cuidar de gente que tá lá, lascado na vida. Tudo bem, tá tudo certo, amém. Mas se chega alguém aqui imponente, isso aí não. O que isso reflete o quê? Que o seu nível de honra está só para quem está abaixo de você. Você não consegue honrar quem está acima de você. E a honra, ela é necessária para quem é menor, mas ela é necessária para quem é maior. Você precisa liberar isso na sua mente, no seu coração, que você tem que honrar príncipes e reis. Mas ele já tem tudo, não interessa o que ele tem. Porque às vezes a gente fala assim, Deus, eu honrei, eu estou esperando. Não espera, isso daí é coisa de amigo secreto. Você dá um presente e espera outro. Isso não é honra, isso é amigo secreto. Deus, eu fiz aquela oferta e agora? Deus, eu honrei o pastor, eu honrei aquele coitadinho, eu fiz isso. E aí? Não é assim, irmão. Honra é um ato, uma decisão de honrar quem é menor ou maior e semear e colocar aquilo lá e pronto. Se vier na minha vida, de quem vem, se vai ser um corvo, se vai ser um rei, se vai ser daqui 1 ano, se vai ser daqui 6 meses, se vai ser na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, isso não interessa. O que interessa é que você fez a sua parte e deixa que Deus vai fazer a parte dele do jeito que Ele quer. Então não deixe de honrar, não deixe de abençoar, além do que você até pode. E se eu sou você, eu abençoo aquele que é um pai espiritual para você, que são seus pastores. Honrar a ele, e talvez você se acostumou a não honrar mais. Antes você honrava, mas agora não honra mais. Antes você falava, vou fazer uma visita lá na igreja do meu sobrinho, da minha prima, disso, aquilo. Agora não fala mais. Antes você dava ouvidos ao que o seu pastor falava, agora já não ouve mais. Deus não tirou a unção deles. A unção permanece. E se você não abençoar ele, se você amaldiçoar ele, continua valendo o que Deus fez com Abraão, continua valendo na vida deles. Amém? Perdão se eu te ofendi, não era a minha intenção. Perdão se eu falei alguma coisa aqui que te ficou em dúvida, não é a minha intenção. Essa palavra também é para mim.
Hoje foi um dia difícil para mim. Cheguei na igreja e entraram na minha igreja. Roubaram a igreja. Pegaram algumas coisas. Aí eu fui ainda fechar a porta lá de trás. Não tinha chave. Peguei a chave de fenda endemoniada veio, bateu na minha boca, rasgou aqui. Aí o meu carro quebrou. Em 5 anos estava com a pastora, foi levar a Bisa lá na Lapa. Quando voltou, estava em Barueri, o carro. Falei, tá amarrado, sai dele agora. Mas já está resolvido, coisa simples, né? Um dia difícil, um dia que, né? Deus me dá uma palavra, Deus me deu também essa palavra, porque eu não vou me acostumar com o altar. Ele continua sendo o lugar onde Ele derrama as suas bênçãos. Aqui continua sendo, irmãos, o lugar que nós não merecíamos. Aqui continua sendo o lugar que poderia ter um véu aqui, mas não tem mais véu. E eu preciso honrar este santo lugar. Eu preciso honrar o profeta de Deus. Eu preciso estar e me submeter como da primeira vez, só que agora com muito mais bagagem. Por isso que os seus frutos serão melhores. Por isso que você vai ter um final de ano extraordinário. No nome de Jesus. Todas as palavras que foram lançadas de bênção, eu assino embaixo. Eu confirmo esta palavra na tua vida, na vida dos pastores, nessa igreja. Vai ser tremendo em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, querido. Glória a Deus. Pastor, posso fazer uma oração? Já vou passar para o senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, foi a tua palavra, não foi a minha. Mas, ó Deus, que esta palavra esteja no coração dos teus filhos, que dê muitos frutos, muitos, e quando eles lembrarem de Abraão, eles lembrem desta promessa que continua viva, intacta, limpa, poderosa. Meu Deus, que as suas vidas venham ser um marco de grandes vitórias. Pai, nós queremos acessar o nosso futuro, lembrando do que o Senhor fez no passado, daquilo que o Senhor é hoje, porque o Senhor é fiel, o Senhor mantém livramentos, promessas, abundância, provisão. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo lindo e perfeito. E hoje, meu Deus, nós acessamos nosso futuro, dizendo que Satanás não vai tocar nos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Eu acesso também o meu futuro hoje no altar, junto com a tua igreja. Pai, nós viveremos em dezembro, até dezembro, o melhor final de ano das nossas vidas, e que o Senhor cresça, e que o Senhor cresça, e que, ó Deus, as obras da nossa carne, elas possam desaparecer. Meu Deus, que o rebento, ele possa acontecer aqui, neste lindo lugar, neste lugar que o Senhor já colocou há tantos anos, tantos grandes homens, profetas do Senhor pregando neste altar, que possa ser, ó Deus, um continuar de rios de águas vivas sobre a direção, sobre a igreja, que a manifestação do Espírito Santo, batizando, enchendo, renovando, restaurando, possa continuar, florescer no coração daqueles que começaram estas obras, que estão há muitos dias, e daqueles que chegaram hoje. Sejam, ó Deus, plenamente tocados e abençoados para a honra e para a glória do Senhor. Pai, como servo eu ministro que a bênção do Senhor estará sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua casa, o teu casamento, sobre os teus negócios e a tua saúde, no nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém, Jesus. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, igreja linda. Glória a Deus.